Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna e este é um mini episódio, mas apesar de ser um mini, eu tenho 2 recados super importantes. O primeiro é só para lembrar que a Jéssica vai estar no Perifacon neste domingo. Então, quem quer participar, gente, é só ir lá e se inscrever. É de graça, mas eles têm que ter o controle, né, de ingresso e tal, para o número de pessoas. Então, você vai lá e garante seu ingresso. E a Jéssica vai estar na sala de bate-papo por Seven Boys, que é o tema A Mina do Terror. Então, vai ser no domingo, ao 12:30, vai ter a Jéssica, vai ter a Mabê, vai ter a Dani Taranha e a Ira vai ser mediadora. Então, só galera massa. Então, vão lá. Aproveitem o evento, que é muito, muito legal. Tem muito artista muito bacana que leva, né, seus produtos lá. Então recomendo você ir com uma graninha separada pra gastar. E vai prestigiar lá a Jéssica nesse bate-papo. E o outro recado que eu tenho já saiu o nosso primeiro episódio do 1001 Filminhos, que é sobre a trilogia Bruxa de Blair. Eu e a Jéssica passamos 1 hora falando sobre esses 3 filmes e sobre coisas dos anos 90, filmes do começo dos anos 2000, experiências de adolescente que gostava de nu metal, então muita conversa, muita risada. E é para apoiadores, então tem no nosso Orelo, tem no Apoia-se, e para quem apoia por outra plataforma, a gente colocou também no nosso Discord, tem uma pasta lá no Drive, na área apenas para apoiadores, vai ter uma pastinha lá com um episódio para você conferir também. Então é isso, gente, obrigada pelos apoios. Sabe que a gente sempre tá precisando da ajuda de vocês, porque o podcast é completamente independente, a gente faz tudo sozinha. Então esse é o nosso modo de agradecer vocês também por toda essa força. Então, bora lá para o episódio de hoje. O John Martin Scripps, ele nasceu em 9 de dezembro de 1959 em Letchworth, na Inglaterra. Acho que é assim que fala, Letchworth. O seu pai, Leonard, ele era motorista de caminhão, e a mãe dele, Jean, era garçonete. Então, uma família super simples e trabalhadora. O John era muito ligado ao pai dele, e às vezes ele acompanhava o pai nas viagens a trabalho de caminhão. Só que quando o John tinha apenas 9 anos de idade, o Leonard, que era o pai dele, cometeu suicídio. E aí, essa morte do pai afetou muito ele. Ele desenvolveu problemas para ler e escrever na escola. Então, as notas dele acabaram ficando muito ruins e ele não tinha mais interesse nenhum em estudar. E aí, acabou largando a escola quando tinha 15 anos. E a partir de então, ele arrumava pequenos trabalhos e bicos para fazer. E aí, ele também comprava e revendia antiguidades, entre outras coisas. E usava esse dinheiro que ele ganhava para viajar, porque ele gostava muito de viajar. E a carreira criminal do John também começou nessa época, aos 15 anos, onde ele fazia pequenos roubos, furtos. E não demorou muito para ele ser preso, o que acabou acontecendo em maio de 74, e ele foi sentenciado a 12 meses de condicional e precisou pagar uma multa de 10 libras. 2 anos depois, em 76, ele já havia feito mais 3 roubos, e em junho de 78 ele foi multado em 40 libras pelo que eles chamam de indecent assault, que pode significar muitas coisas, né, inclusive fazer xixi na rua, mas ele pode ter também tentado agarrar alguma mulher. Eu não consegui encontrar aí detalhes do que realmente ele fez. Em uma dessas viagens que ele fez com dinheiro de trabalhos e crimes, o John foi para o México, onde ele conheceu uma mulher chamada Maria Pilar Arellano's, que era de Cancún. E essa mulher, eles se deram muito bem, ele se apaixonou por ela se apaixonou por ele, eles se casaram em 1980, e ela acompanhou ele nessas viagens. E eles viajaram juntos durante 2 anos, até o John ser preso de novo por furto, assalto e resistir à prisão. A Maria ficou muito brava por ele ter sido preso, mas ela decidiu dar mais uma chance a ele. E, assim, ela tentou salvar o casamento até junho de 85, durante uma saída autorizada da prisão, onde ele decidiu fugir e fazer outro assalto. E aí, isso faltava apenas poucos meses para acabar a sentença dele. Então ele nem aguentou esperar acabar a sentença e fugiu e cometeu outro crime. E aí ele foi preso de novo e condenado a mais 3 anos de prisão. E foi então que a Maria pediu o divórcio. E ela não só acabou o relacionamento com ele, como começou um outro relacionamento tempo depois, e acabou se casando com um cara que era policial.
Então ela foi do crime para o policial. E aí o John ficou muito furioso com esse novo relacionamento da Maria. Em uma de suas saídas da prisão, ele roubou algumas roupas do novo marido dela. E ele só parou porque, eventualmente, a Maria se divorciou desse policial e voltou para o México. E quando foi solto de vez, o John mudou seu nome para apenas John Martin. E aí que o John começou sua nova carreira no mundo do crime e virou traficante. O John, ele foi fazendo uma escadinha de crimes cada vez piores, então vocês podem imaginar a pior coisa que vem aí. Ele fez, eventualmente, lá no final, mas tenho em mente isso, ele foi escalando, realmente. Ele é a síntese do cara que é um criminoso que vai escalando seus crimes. Então, como ele havia passado boa parte da vida viajando, ele aproveitou essa experiência que ele tinha para ser guia turístico? Não, para traficar drogas entre a Ásia e a Europa. E aí ele foi preso por tráfico, tempo depois, isso pela primeira vez em 87, no aeroporto de Singapura. E com ele estava uma chave para um cofre em um banco que continha cerca de 1,5 kg de heroína, que foi avaliado em cerca de $1 milhão. Por essa e mais outra acusação de tráfico, ele foi condenado em 98 a 7 anos de prisão. E mais uma vez, ele escapou durante uma saída autorizada, mas foi preso de novo. E aí, por conta disso, em 92, ele foi sentenciado a mais 6 anos de prisão, o que significaria que ele só iria ganhar a liberdade em 2001, tecnicamente. E aí, enquanto ele estava cumprindo a sentença, o John era visto como um preso modelo, que não dava problemas, e ele cumpria seus trabalhos dentro da prisão, porque todos tinham que trabalhar lá dentro, né? No refeitório, na limpeza, mantendo várias coisas lá dentro da prisão. Então, inicialmente, ele lavava a louça na cozinha, ou ele fazia a parte da limpeza. Só que aí, como ele tinha esse bom comportamento, ele acabou sendo promovido para cargos de mais confiança, né? E ele virou ajudante do açougueiro da prisão, que era o cara da cozinha responsável pelas carnes, né? Então, esse açougueiro, que se chamava James, já trabalhava com isso há 20 anos. E ele treinou o John e o ensinou como desmembrar e remover os ossos de animais. E o John se deu tão bem e era tão eficiente nesse trabalho, e ele chegou a comentar com o James que ele pensava em abrir um açougue quando ele ganhasse a liberdade novamente. Ou ele iria usar todo esse conhecimento para o mal, né? Ou se ele tivesse aberto o açougue, não estaria aqui, né? Então vocês já sabem o que vem por aí. Em 93, o John foi transferido de prisão. E em breve ele teria uma entrevista para saber se ele ia ganhar liberdade condicional ou não. E a mãe dele percebeu que ele já estava com planos de escapar novamente, porque ele tinha vendido todos os seus pertences para outros presos. As poucas coisas que ele tinha na prisão, ele vendeu para outros presos. E aí, a mãe dele chegou a falar para as autoridades, ele vai fugir, ele está se preparando para fugir, mas ninguém escutou ela. O John não conseguiu a liberdade condicional, mas ele conseguiu autorização para sair da prisão em certas datas, né? E também era um direito lá que ele tinha. Só que ninguém pesquisou que toda vez que ele tinha isso, ele fugia, né? Então, né? Se o pessoal tivesse feito a pesquisa básica aí, não teriam feito isso. E aí foi assim que em outubro de 94, ele fugiu novamente. O John foi pro México, e aí, quando ele procurou a ex-mulher dele, a Maria, ela contou pra ele que a filha que ela teve, quando eles estavam separados, não era do policial, e sim dele. Ou seja, ela se separou grávida. Ele tentou reconquistar ela, convencer a Maria a morar com ele na cidade do México, mas ela recusou, ela já não queria saber dele, só falou, você tem uma filha. Mas é isso, assim, ela tava muito decepcionada com essa vida que ele levava. E assim, em março de 95, ele voltou para Singapura e traçou novos planos para ganhar dinheiro. Ele já voltou usando um passaporte falso, usando outro nome. E a primeira vítima conhecida do John foi um homem chamado Gerard George Lowe, que era um turista sul-africano que chegou em Singapura no dia 8 de março. O John, ele tinha preferência por atacar vítimas que eram brancas, porque ele estava num país asiático, né? E aí ele percebia que essas vítimas estavam longe de casa, e aí sim seria mais difícil. Talvez, na cabeça dele, ele achava que isso ia ser mais difícil da polícia investigar, por essas vítimas estarem em outro país, enfim. Então, quem era o Gerard? Ele tinha ido até a Singapura para comprar eletrônicos e combinou com a mulher dele que ia ligar para ela para deixar o número de contato do hotel que ele ficasse no dia 10 de março.
Se ele não ligasse, ia significar que ele tinha conseguido um voo de volta e estaria em casa no dia 11. Então era realmente um bate e volta. Ele foi só para comprar eletrônicos e voltar para casa. Ele chegou no dia 8. Naquela época não tinha internet, era muito difícil ter celular, né? Então ele falou para a esposa: vou te ligar no dia 10, que aí eu já vou ter comprado minhas coisinhas, e eu te aviso o contato do hotel, que eu estarei voltando para casa. Se eu não te ligar, é porque eu já consegui um voo para voltar antes. E assim que o Gerard chegou no aeroporto, ele foi abordado pelo John, que fingiu também ser um turista. Eles conversaram, o John sugeriu que eles dividissem um quarto de hotel para cortar gastos, e o Gerard concordou. E na manhã seguinte, o John foi até a recepção do hotel e mandou a recepcionista apagar o nome do Gerard do registro do quarto, porque o John... A história dele é que ele teria expulsado o Gerard durante a madrugada. Ele alegou que o Gerard era gay e por isso ele não quis mais dividir um quarto com ele. Só que ele continuou naquele quarto até o dia 11, quando ele pegou um voo para Bangkok, na Tailândia. No dia 13 de março, um saco plástico boiando foi encontrado no Pier Clifford, em Singapura. Dentro desse saco estavam 2 pernas humanas cortadas na altura dos joelhos. E 3 dias depois, 2 coxas e um torso foram encontrados na mesma área. A esposa do Gerard já havia reportado o desaparecimento dele, pois era muito incomum que ele nunca tivesse entrado em contato com ela desde que foi viajar. E por conta disso, ele foi identificado. A cabeça e os braços dele nunca foram encontrados. Já na Tailândia, o John não demorou para atacar novamente. Suas próximas vítimas eram mãe e filho, chamados Sheila May Damoud e Darin John Damoud, que eles eram naturais do Canadá. O Darin estava de férias da universidade. Na verdade, ele viajou um pouco antes, pegou alguns feriados, assim, e foi viajar pela Ásia antes da mãe. E aí, encontrou ela em Bangkok quando ela saiu de férias da escola em que ela trabalhava, que eram férias escolares. Então, os dois iam passear juntos por vários lugares. No dia 15 de março... A Sheila e o Darin pegaram um voo até Phuket, que também é na Tailândia, né, uma ilha. E na mesma fileira que eles pegaram esse voo estava o John, sentado ali naquele avião. Eles conversaram durante a viagem, né, ficaram meio amiguinhos, assim, tipo, conhecidos de viagem, né, trocaram conversas ali. E eles fizeram check-in no mesmo hotel quando chegaram. O John já tinha decidido que ia assassinar os dois, né, e... seguiu eles, fingindo que tava indo lá, eu também vou lá e tal. E, enfim, o John foi no quarto 48 e a Sheila e o Darin no quarto 43. Mãe e filho foram vistos pela última vez tomando café da manhã cedo no dia 16. E aí, por volta das 11 da manhã, daquele dia 16, o John foi até a recepção do hotel e pediu pra trocar de quarto. Ele disse que a Sheila e o Darin tinham ido embora, mas ele ia pagar a conta deles e queria ficar com o quarto 43. Eu não sei por que ninguém do hotel verificou nada, né? Mas naquela época eu acho que era outro protocolo e não verificaram realmente nada. Eles, né, acreditaram na palavra do John. O John fez check-out e voltou para Singapura no dia 19 de março. E nesse mesmo dia, os crânios da Sheila e do Darin foram encontrados em uma mina desativada. 5 dias depois, um tronco, um par de braços e um par de pernas foram encontrados em uma estrada a quase 10 quilômetros de distância desta mina. E os pedaços de corpo estavam muito decompostos para ser feita uma identificação visual, então foram usados registros dentários para identificar mãe e filho. E a análise forense concluiu que o tronco, as pernas e os braços eram da Sheila e o restante do corpo do Darin nunca foi encontrado. O John foi preso assim que ele chegou no aeroporto na noite de 19 de março de 95. Isso porque o nome falso que ele estava usando, que ele tinha até um passaporte, já estava na lista de procurados da polícia, porque eles descobriram que o Gerard, né, aquela outra vítima dele, havia se registrado em um hotel com alguém usando aquele nome. Então, né, a polícia já ficou de olho e assim que ele teve o registro de que ia desembarcar lá em Singapura, eles foram lá e prenderam ele. Quando ele ainda estava no aeroporto, sendo interrogado pela polícia, o John quebrou um painel de vidro e tentou cortar os próprios pulsos com os pedaços de vidro. Isso porque ele temia ser condenado à morte por enforcamento.
como havia acontecido há apenas 2 dias, tinha rolado a notícia de que um homem filipino chamado Flor Contemplación havia sido condenado à morte por enforcamento depois de um homicídio duplo. Então o John queria fugir desse mesmo destino, tentou suicídio, não deu certo, foi levado para o hospital para se recuperar e, enfim, depois foi preso. Em posse do John, a polícia encontrou 5 passaportes, incluindo esse falso, né, que ele estava usando. Os outros passaportes eram da Sheila e do Darin e do Gerard. E aí esses 2 últimos, né, dos homens, já tinha a foto trocada por uma de John. Ou seja, né, ele tinha intenção de usar a identidade das 2 vítimas dele. Ele também tinha cartões de crédito das vítimas. E além dos documentos, a polícia também encontrou as armas que ele usava para matar. Isso incluía um martelo, uma arma de eletrochoque, várias facas, canivetes e algemas. O John recebeu acusações de fraude por falsificar assinaturas do Gerard para retirar dinheiro. E achei interessante que essa primeira acusação a polícia fez para a identidade falsa que ele estava usando, achando que ele tinha aquele outro nome. Depois é que eles conseguiram, né, investigando, descobrir a verdadeira identidade dele. E aí ele também foi indiciado por identidade falsa, enfim, documentação, né, falsificada. E além do homicídio, né, do Gerard e posse de arma ofensiva, isso por conta da arma de eletrochoque. Em seu julgamento, o John alegou que ele matou o Gerard em defesa própria, legítima defesa. Ele contou uma história de que teria acordado no meio da noite com o Gerard tocando nele, e aí eles brigaram, ele brigou, né, falou não sou gay, não sei o quê, e brigaram, e aí ele pegou um martelo e matou o Gerard, coisa que a gente sabe que nunca aconteceu. Ele diz também que um amigo ajudou ele a se livrar do corpo e que depois esse amigo, ele encontrou de novo na Tailândia. Olha que coincidência, ele encontrou esse amigo e o amigo pegou esse amigo misterioso e entregou os passaportes da Sheila e do Darin pra ele. Ele não sabia o que havia acontecido com essas pessoas, ele só recebeu os documentos delas. Singapura já tinha abolido o julgamento por júri em 69, então a condenação do John estava nas mãos apenas do juiz. E esse juiz levou 3 dias para chegar ao veredito de culpado. Ele analisou todas as provas, a promotoria realmente fez um trabalho muito bom, eles reuniram muita coisa, muitas evidências. E o juiz até comentou que não havia dúvida de que os 3 turistas haviam sido mortos pela mesma pessoa e que esta pessoa era o John Martin. E a sentença foi o que ele já tinha temido antes, morte por enforcamento. Depois que o John foi preso e condenado, a Scotland Yard chegou a suspeitar que ele era responsável pelo assassinato de mais pessoas. Por conta da Scotland Yard, né, ser uma organização britânica, eles focaram nessas 2 vítimas que eram britânicas. E o John também, né, era inglês, mas eles tinham feito a investigação dessas 2 vítimas, um cara chamado Timothy McDowell, que desapareceu em Belize em 95, e um outro cara chamado William Shackle, que havia desaparecido em Cancún, no México. Outro assassinato suspeito aconteceu também em São Francisco, nos Estados Unidos, em março de 94, onde um cara chamado Tom Wenger foi assassinado e teve o corpo desmembrado. Nessa época, tecnicamente, o John estaria preso, mas o retrato falado que foi feito do assassino, do Tom, e também o jeito que ele morreu e que ele foi encontrado, né, os pedaços de corpo em sacos plásticos, enfim, tudo aponta para que o possível assassino tenha sido John e pode ter sido numa dessas escapadas que ele conseguiu fazer, né, durante todo o tempo que ele passava preso. Então, o John foi executado em 19 de abril de 96, aos 36 anos de idade, e ele ficou conhecido, então, em Singapura como o turista do inferno, justamente porque ele também era um turista, né? Ele era inglês e ele assassinava outros turistas para tentar roubar dinheiro deles. Então é isso, gente. Um caso horroroso que eu não conhecia também, mas fica aí a dica. Tem um livro sobre este caso que é meio dramatizado, meio baseado... Ele é baseado, né? Ele tem todos os fatos, mas o autor fez dramatizações durante a história, eu acho que para poder contar de um jeito diferente. E é isso. Se você tiver indicação de caso, manda pra gente no e-mail milcrimes@gmail.com.
Pode mandar suas histórias, creepypastas, também para o mileumedinhos@gmail.com. E se você quiser nos apoiar, entra lá no site mileumcrimes.com.br, que você vai ter todos os jeitos que você pode nos apoiar. E entra também lá no nosso Discord. O Discord é aberto para todo mundo, tá, gente? Não é só para apoiadores. Então tem a área lá que todo mundo pode conversar, você pode mandar mensagem. E tem a área dos apoiadores também. Então é isso, gente. Beijos, até semana que vem. Tchau, tchau.